Deus abençoe, povo de Deus abençoado. Nós estamos aqui novamente com vocês para voltar a falar a respeito do dízimo. O que é que a Bíblia fala a respeito do dízimo? Amém? Esse vídeo ele vai ser lançado como parte 2. Nós lançamos parte 1, agora esse será parte 2 a respeito do dízimo. Muita gente questiona, muita gente tem dúvida. Tem pessoas que já me perguntou, Pastor Júlio, eu posso pegar o dinheiro que eu ia dar do dízimo e ajudar uma pessoa necessitada? Por exemplo, eu tenho R$200, eu tenho 150, eu tenho 100 para dar de dízimo. Eu posso dar para uma irmã que está necessitada, eu posso dar para um irmão que está necessitado. É errado se eu fizer isso? Eu estarei pecando se eu fizer isso? Claro que não. Claro que não. Na verdade, as igrejas tinham que fazer assim. Tinha que fazer assim. Na realidade, o dinheiro de dízimo que hoje entra dentro da casa de Deus, sinceramente falando, você sabe disso porque você não é criança, você sabe disso, eles não usam conforme a Bíblia ensina. A igreja que está mais próxima da realidade do que a Bíblia ensina, mais próxima da realidade do que a Bíblia ensina concernente ofertas e votos, é a igreja congregação. Por quê? A igreja congregação é a igreja que mais cresce no Brasil e no mundo sem o dízimo. Você já pensou nisso? Sem o dízimo. Eles não devolvem o dízimo. Eles dão a chamada coleta, né? Eles dão um valor ali quando eles sentem para ajudar a obra de Deus. E você notou que você nunca vai ver uma igreja congregação alugada? Você não vai ver uma igreja congregação toda bagunçada? Muito pelo contrário, é padronizada. Eles têm igrejas bonitas, templos próprios, não tem nenhuma igreja alugada. E é uma igreja que ajuda os que estão necessitados. Recentemente a gente teve um caso aqui, eu não vou dizer o nome da pessoa, né, da nossa irmã, que não convém falar o nome dela, mas a nossa irmã caiu numa situação complicada, difícil, problema de enfermidade, não pode trabalhar, tem o laudo do médico, tem tudo. Ela levou o laudo do médico para a igreja ajudar ela, simplesmente o pastor pegou o laudo dela e engavetou e deixou lá. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eles estão usando o dízimo corretamente como a Bíblia ensina? Pastor Júlio, qual seria a forma correta de usar o dízimo como a Bíblia ensina? Como está no livro de Malaquias. Nós temos muitas passagens aqui que vai falar a respeito do dízimo, tanto no Velho como no Novo. Só que quando entra para o Novo, a história muda, né? A história muda. Aqui no livro de Malaquias, qual que seria a forma correta de devolver o dízimo? O que Deus está dizendo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, os dízimos referidos aqui seria uma parte, a 10ª parte da plantação que os filhos de Israel tinham. Para quê? Qual seria a finalidade? Ajudar os irmãos necessitados. Sacerdote que não podia trabalhar, levita, família de sacerdote levita, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os irmãos necessitados. Era para isso que era devolvido o dízimo. Era para isso que Deus pedia. Aí Deus está falando assim, se vocês não trazer, com maldição sois amaldiçoado. Por quê? Jesus disse assim, dai e será-vos dado.
uma boa medida, sacudida, transbordante será dado de volta a você. Então, quando você estende as mãos para ajudar alguém que está precisando, Jesus está dizendo: será-vos dado uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, será dado a você de novo. É a Bíblia que ensina desse jeito. Lá no livro de Provérbios está escrito que aquele que dá ao necessitado empresta para o Senhor, e Deus lhe pagará o seu benefício. Então aqui em Malaquias, quando Deus fala assim, isso há 400 anos atrás, quando Deus fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, Deus estava falando para que aquele mantimento fosse distribuído com os necessitados. Era para isso a finalidade, né? Quando Deus fala, vou abrir a janela dos céus, vai cair uma bênção tal que venha com maior abastança, Deus está falando, não vai faltar chuva para regar a plantação de vocês. Quando Deus fala, por causa da atitude de vocês de ajudar os necessitados através do dízimo, ou seja, da 10ª parte daquilo que vocês têm do alimento de vocês, eu vou repreender o devorador, que seria o gafanhoto e não o diabo, como ensinam hoje. Seria o gafanhoto. É o que está lá. O gafanhoto, a lagosta, o purgão e outros insetos que devoravam a plantação. Aí Deus está falando, se você der a 10ª parte, eu vou abençoar a plantação de vocês, não vou deixar nenhum tipo de inseto tocar na plantação de vocês. Vocês vão plantar, vão colher com abundância, Deus está falando, né? Vão colher com abundância. Aí Deus está dizendo assim, e por causa de vós repreenderei o devorador, é o que eu acabei de ensinar para vocês, para que não vos consuma o fruto da terra, tá vendo? Não destrua a sua plantação. E a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando chegar o tempo de, vamos fazer uma comparação, o tempo da manga dá, o tempo da laranja dá, do feijão dá, da mandioca dá, o que Deus está falando? Não será estéril, vai dar em abundância. Você vai ter uma grande colheita de manga, uma grande coleta de mamão, enfim, de arroz, de feijão. Claro que na época não tinha essas coisas, mas uma comparação. Deus está falando, vocês vão plantar e vai dar em abundância. Vai dar em abundância. O seu campo, a sua plantação não vai ser estéril, mas vai produzir em abundância, é o que disse o Senhor. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma nação deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, as outras nações vão olhar e vai dizer, essa nação israelita é uma nação poderosa. Eles têm um poder de plantio muito grande. Tudo que eles plantam, eles colhem. É uma nação poderosa. É o que Deus está falando, né? Agora, nos dias de hoje, converter o dízimo em dinheiro. Então, qual seria a forma correta de usar esse dinheiro? Né? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando que você está pecando se você der, não estou dizendo que não é para você dar, mas eu estou explicando que muitas vezes, em vez de você pegar o seu dinheiro, né, dar lá na igreja, que eles não vão fazer como a Bíblia ensina, dá para um irmão que está precisando. Mas dá como, pastor Júlio? Ele está desempregado, está passando um momento difícil, pega os 150 ou 200 que você ia devolver de dízimo, faz uma compra e dá para ele. Você está devolvendo o dízimo, a mesma coisa. Mas Deus vai receber o meu dízimo só se for na igreja? Claro que não, irmãos. Claro que não. Por que Deus mandava trazer no templo? É porque dali era distribuído, né? Dali era distribuído. Eu vou pegar o meu 150, o meu 200, o meu 300, e vou fazer uma compra e vou levar por mão e vou apresentar a Deus. Senhor, aqui está o dízimo da tua casa, ou seja, eu vou ajudar aquele que está precisando.
seria a forma corretíssima em que a Bíblia ensina. Irmãos, a igreja seria mais bem-aventurada. Amém? A igreja seria mais bem-aventurada se ela fizesse isso, né? Então, qual seria a forma correta de usar o dízimo? Separar uma parte do dinheiro para poder reformar igrejas, comprar terreno e construir igrejas próprias, igrejas bonitas e bem confortáveis para os membros congregar. Essa é a primeira condição que deveria fazer com dinheiro. Segunda, enviar missionários, ou seja, investir em almas, enviar missionários, pastores para a obra do ministério. Terceiro, ajudar os irmãos necessitados, todo membro que estiver desempregado, ajudá-lo, sustentar os desempregados, as viúvas, os órfãos, ajudar. Mas hoje, quando o membro está desempregado e ajudando, a igreja não ajuda. Infelizmente, é uma luta para a igreja ajudar um irmão necessitado, né? O dízimo não é para fazer o que eles fazem, comprar mansão, para a família viver uma vida de luxo, de grandeza. Não é para isso, para comprar carro de 500 mil. Infelizmente, eles estão investindo a maior parte do dinheiro, do dízimo, aí. O dízimo não é dinheiro, o dízimo é alimento. Mas a gente precisa de dinheiro, eu compreendo, a gente precisa de pagar uma luz, a gente precisa de materiais de higiene, a gente precisa dessas coisas dentro da igreja. Tudo bem, vamos separar uma parte para aluguel da igreja, higiene pessoal da igreja, só que a gente nunca pode se esquecer daqueles irmãos que ajudou a casa de Deus a vida toda e agora está desempregado, está precisando, e quando pede ajuda, quando a igreja vê que está precisando, sabe o que eles fazem? Bate a porta na sua cara. Está totalmente errado. O dízimo da casa de Deus não é para deixar ninguém rico. Não é para deixar ninguém rico. Quando a gente vai para o Novo Testamento, pastor Júlio, eu quero que você me fale do dízimo lá no Novo Testamento. Até agora você falou do dízimo no Velho. Agora me mostra no Novo. Eu vou te mostrar no Novo, com riquezas de detalhes, mas não nesse vídeo, no próximo vídeo, tá bom? Esse vídeo vai ser lançado como parte 2, nós vamos lançar parte 3 e entrar no Novo Testamento falando a respeito do dízimo, como que ele se apresenta, como que mostra ele ali. Ele é obrigação, nós temos que devolver, afinal de contas, como que ele apresenta-se no Novo Testamento para a igreja. Isso você vai descobrir no próximo vídeo, que será edição 3 da gravação. Amém? Deus te abençoe grandiosamente. Que o Senhor te conceda paz e graça. Amém? Se inscreva no nosso canal, nos ajude.